aproveitar esses momentos maravilhosos diante da tua face, com tanta liberdade para te louvar e te cultuar. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a bênção de ter Deus como prioridade. Nós vivemos num mundo tão agitado, num tempo de tanta pressa, que a impressão que eu tenho é que nós somos como aqueles jogadores profissionais de ping-pong. Normalmente os orientais são os melhores, onde a bolinha mal chega no lado da mesa onde eles estão e ela já está voltando, né? Se a gente for assistir uma partida de ping-pong, se a gente não sentar a uma distância que dê para ver os dois jogadores no mesmo ângulo de visão, a gente acaba com um torcicolo, né? Porque a bolinha não para. Quantas vezes, irmãos, no meio dessa correria, com tantas distrações, nós acabamos esquecendo daquilo que é prioritário. E nós precisamos lembrar que nem tudo aquilo que nos ocupa é prioritário. Prioridade é aquilo que se relaciona a algo importante, que deve ocupar o primeiro lugar em relação aos demais, seja em tempo, ordem ou dignidade. E nessa vida corrida, onde temos várias distrações, quantas vezes aquilo que deveria ocupar o primeiro lugar não acaba ficando em último, não é verdade? Alguém já falou com muita propriedade que nessa vida corrida que nós vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Se existe algo que hoje tem roubado muito do nosso foco, é o tempo que eu e você gastamos com esse aparelhinho aqui. Praticamente todo mundo, né, tem celular. Às vezes não tem nenhum, né? Tem mais de um. Quanto tempo nós temos gastado com esse aparelhinho? Eu sou da época que aparelho celular servia só para ligar. Mas eu peguei o início do celular, aquele tijolão, né? Era só para ligar. Hoje em dia você faz tudo com o celular, né? Faz pagamento, faz tanta coisa, que fazemos compras, conversamos, mandamos mensagem, tiramos foto, tanta coisa. Quanto tempo nós temos perdido por causa do celular? Quanto tempo nós temos gastado nos grupos de WhatsApp? Você já parou para pensar? Quantas horas você tem separado do seu dia para mexer no WhatsApp? Quantos grupos você faz parte? Às vezes não só de grupos, mas de subgrupos. Eu até tenho, se os irmãos quiserem, após o culto, eu tenho as 10 regras de ouro do WhatsApp. Eu quero atiçar a curiosidade dos irmãos. No final do culto, quem quiser, eu posso passar para vocês quais são as 10 regras de ouro do WhatsApp. Quanto tempo nós temos gastado com as redes sociais, olhando a vida dos outros? Já parou para pensar nisso? E às vezes nós olhamos para a vida dos outros e achamos que a vida deles é melhor do que a nossa. E eu quero lembrar aos irmãos que não tem gente triste em rede social. Não tem casal brigado em rede social. É tudo as mil maravilhas. A gente faz até poesia, irmãos, na rede social. Botamos as fotos mais bonitas. Mas quanto tempo nós não temos perdido nas redes sociais? Quanto tempo não temos perdido em joguinhos eletrônicos? A verdade é que vivemos num mundo de muitas distrações. Um certo escritor, falando sobre distração, diz que nós vivemos, falando sobre distração, diz que nós que vivemos numa batalha espiritual,
precisamos entender que o inimigo das nossas almas não precisa nos destruir se tão somente ele conseguir nos distrair. Então, se o inimigo conseguir nos distrair, ele não vai pensar em nos destruir. Ele já conseguiu o que queria. A distração é uma arma que o inimigo usa contra nós. Se ele conseguir tirar você do foco, se ele conseguir mexer nas suas prioridades, se ele conseguir fazer você acreditar que você está ocupado demais para orar, para ter um tempo com a sua família, se o inimigo das nossas almas conseguir fazer você acreditar que ler a Bíblia todos os dias é coisa para desocupado, com certeza ele não vai te destruir, porque ele já conseguiu te distrair. Vamos pensar hoje sobre algumas coisas que não podemos abrir mão, sob pena de sofrer. Vamos falar hoje sobre alguns valores que estão no coração de Deus e que precisam estar no nosso coração. Algumas coisas que não podem ser negociadas, sob pena de lá na frente nos arrependermos profundamente. Precisamos, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, falando sobre esse assunto no Sermão do Monte, no capítulo 6, um versículo conhecido nosso, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se nós colocarmos Deus no começo, com certeza Ele mesmo vai cuidar do fim. Ele mesmo vai cuidar do final. A Bíblia também diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Por isso eu quero convidar você que está aqui hoje, e você também que nos ouve pela internet, a ter Deus como prioridade na sua vida. Deus precisa estar no topo daquilo que existe de mais importante na nossa vida. E por isso eu quero convidar os irmãos para lermos o profeta Ageu, capítulo 1. Está na Bíblia, viu, irmãos? Profeta Ageu. Já no finalzinho do Velho Testamento. De trás para frente é o terceiro livro. Se a gente começar de Malaquias, é o terceiro livro. Malaquias, Zacarias, Ageu. Capítulo 1. A nossa leitura hoje vai ser dividida em duas partes. Nós leremos a primeira parte agora, do versículo 1 a 11, e depois nós leremos o verso 12 do capítulo 1, e depois os versos 4, 8, 9 e 23 do capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz,
e também os homens. O livro do profeta Ageu está situado num momento interessante na vida do povo de Deus. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia e lá permanecera durante 70 anos. E o povo foi levado cativo para a Babilônia por conta da teimosia, por conta da desobediência, por conta do duro coração. E quantas vezes, meus irmãos, nós sofremos simplesmente por conta da nossa teimosia? Deus nos mostra o caminho a seguir, mas nós, por alguma razão, preferimos ignorar a orientação de Deus e seguimos pelo nosso próprio caminho. O povo passou 70 anos no cativeiro, mas Deus os libertou e deu a eles uma missão. Eles deveriam reconstruir não só a cidade de Jerusalém, mas também reconstruírem o templo, o lugar de adoração. E o povo começou bem, o povo começou com aquele gás, com toda a animação, começaram a reconstruir o templo. Mas ao passo que os dias, ao passo que os anos foram passando, a história nos relata que o povo foi desanimando. Sabe por quê, irmãos? Porque uma das coisas mais fáceis na vida é começar. Mas uma das mais difíceis é manter, é continuar, é permanecer. Por exemplo, você começa a namorar, início de namoro é uma beleza, né? Cheio de romance, flores para lá, chocolate para cá, bilhetinhos. E eu pensando nesse assunto, eu lembrei da minha fase de namoro com a Mitcó. Dia 12 de outubro, daqui a alguns meses, a nossa história completará 27 anos. E eu me lembro da época de namoro. Eu estudava num colégio de manhã e ela estudava em outro colégio à tarde. E eu descobri que nós tínhamos a mesma professora de biologia. E aí eu escrevi um bilhetinho de manhã, entregava para a professora, à tarde a professora passava o bilhetinho para ela. E à noite, quando eu ia na casa dela, namorar, eu gostava de receber os elogios, né? Por aquilo que eu tinha escrito no bilhete. Mas é excelente o início de namoro. Mas, irmãos, o negócio é manter a chama acesa depois de 27 anos. O difícil é manter a chama acesa. Nós precisamos manter a chama acesa. Mesmo depois de 27, quem sabe 30, 35, 40, 50, 60 anos. É difícil manter a chama acesa, mas é possível. É possível. O povo começou muito bem, mas depois de um tempo começou a fraquejar. Começaram a se esquecer do compromisso que tinham assumido com Deus. E a história nos diz que 17 anos se passaram. E a obra foi sendo abandonada pouco a pouco até ser abandonada completamente. E depois de 17 anos, Deus vai ao povo com uma queixa. Olha, vocês enchem a boca para dizer que não é hora de construir o templo, ou não é hora de se preocupar com as minhas coisas. Não é hora de me colocar como prioridade. Mas o Senhor perguntou para o povo naquele tempo e pergunta para nós hoje. Será que é justo deixar as minhas coisas para trás, enquanto cada um de vocês corre atrás dos seus próprios interesses? Será que é justo? E há uma frase que se repete por 2 vezes nesse texto que nós lemos, no versículo 5 e no versículo 7, onde Ageu diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram.
É como se Deus estivesse dizendo para o povo e como se Deus estivesse dizendo para nós nessa noite: olha, essa vida que vocês estão vivendo hoje é fruto das escolhas que vocês fizeram. Vocês começaram muito bem, com um propósito firme, mas num determinado momento da vida de vocês, vocês perderam o foco. Num determinado momento, eu deixei de ser prioridade na vida de vocês. E olha para onde as escolhas de vocês os levaram. Deus sinaliza pelo menos 3 coisas nesse texto que nós experimentamos quando deixamos de tê-lo como prioridade em nossa vida. E a primeira coisa que nós experimentamos, irmãos, é a insatisfação. Verso 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Sabe aquele sentimento que por mais que façamos, o vazio perdura? É a insatisfação. Parece que nada preenche, é um sentimento constante de que alguma coisa está faltando. É óbvio, irmãos, que eu e você só seremos plenamente satisfeitos quando estivermos na presença de Deus, lá na glória, na eternidade. Mas alguma coisa está errada, ou alguma coisa está fora do eixo, se na nossa caminhada terrena vivemos sempre insatisfeitos. Alguma coisa está errada. Você conhece pessoas que nunca, coisa alguma, está boa para elas? Conhece alguém assim? Que só abre a boca para lamentar, para murmurar, para reclamar. Todos nós, irmãos, temos na nossa vida um pouco de drama. Todos nós temos alguma história ruim para contar. Mas o problema está quando nós só temos histórias ruins para contar. A vida daquele povo era marcada pela insatisfação. E o Senhor está dizendo: olha, considere os caminhos de vocês. Vejam para onde as escolhas de vocês os levaram. Talvez existam pessoas hoje aqui que conheçam o Senhor, que amam o Senhor, que já tiveram um encontro com o Senhor, mas que vivem uma vida marcada profundamente pela insatisfação. Deus fala ao povo, não para gerar culpa, mas para gerar reflexão. Reflexão que promova mudança. Vejam para onde os caminhos de vocês os levaram. Todos nós aqui, sem sombra de dúvida, queremos o melhor de Deus. Mas temos entregado o nosso pior, a maioria das vezes. Queremos viver grandes momentos com Deus, mas temos entregado apenas migalhas. E eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de vida. Eu continuo acreditando, irmãos, que só teremos o melhor de Deus quando Deus tiver o nosso melhor. A segunda coisa que nós experimentamos por não ter Deus como prioridade em nossa vida é a frustração. Verso 9, parte A. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. A Bíblia diz em Provérbios que a esperança adiada adoece o coração. Se havia num primeiro momento insatisfação, num segundo momento houve frustração. Nós encontramos um povo com expectativas frustradas. E todos nós aqui já nos frustramos em nossa vida, não é verdade? Talvez muitas vezes. Eu lembro da minha primeira experiência de frustração. Eu era criança. Quando passava aquele vendedor de algodão doce, como se fosse uma árvore de algodão doce, coloridos, né?
amarelo, verde, rosa, azul. E eu queria comer o algodão doce. E quando eu pedi para os meus pais, eles disseram não. Doce faz mal para os dentes. E eu, garotinho, fiquei frustrado. Eu até me lembro que eu disse assim, mas os dentistas precisam que existam pacientes com cárie nos dentes para eles ganharem o dinheiro deles também. E agora que eu tenho uma filha dentista, né? Mas fiquei frustrado, irmãos. Mas depois de um tempo eu consegui ganhar o algodão doce. E não imaginava que aquele volume tão grande do algodão doce, quando a gente pegava um punhado grande e colocava na boca, dissolvia imediatamente. Não tem nem como a gente mastigar o algodão doce, né? A gente coloca praticamente o pacote inteiro na boca, ele dissolve. Frustrado. Mesmo depois de ter experimentado o algodão doce. Imaginava que ia durar um bom tempo, né? Mas todos nós temos as nossas experiências de frustrações. E quantas pessoas não são campeãs de frustração? Jeremias 17, verso 5 diz que maldito é o homem que confia no homem. E eu preciso esclarecer, irmãos, uma coisa. Esse texto não está dizendo que eu não posso confiar nos meus pais, eu não posso confiar no meu pastor, eu não posso confiar nos meus irmãos, eu não posso confiar em você. Não é isso que esse texto está dizendo. Não se trata da relação com o outro. Jeremias 17, ele faz um paralelo entre duas ações que nós podemos ter. Confiar em Deus ou confiar em nós mesmos. Acreditar que somos nós que resolvemos ou acreditar que a solução vem do Senhor. Acreditar que a solução está em nossas mãos ou é Deus que resolve as situações. Por isso Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem. Esse texto não está dizendo que nós devemos viver desconfiados uns com os outros. Ou que vivamos dizendo, eu sabia que fulano iria aprontar, porque maldito é o homem que confia no homem. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que maldito é aquele que faz da força do seu próprio braço, da força da sua carne, faz de si mesmo a fortaleza da sua vida. E quantos de nós, irmãos, temos vivido uma experiência de frustração porque colocamos a expectativa da nossa vida em quem não tem poder nem mesmo para cumprir com os seus melhores propósitos ou com os melhores votos que um dia nos propôs. Você que é casado, ou você que é casada, com certeza você já deve ter prometido para o seu cônjuge que jamais o faria sofrer. Não importa se você tem 1 ano, 5, 15, 20, 40, 50 anos de casado. Um dia, ou vários dias, você já fez essa promessa. Não vou fazer você sofrer. Eu preciso confessar aos irmãos que eu já prometi isso várias vezes para Miticó. Várias vezes. E eu preciso confessar também que já quebrei essa promessa várias vezes. Várias vezes. Nós nos frustramos porque esperamos de quem não pode suprir todas as nossas demandas, todas as demandas do nosso coração. Nós precisamos entender que grande parte das nossas frustrações não dependem necessariamente só das circunstâncias, mas passa também pelas nossas prioridades. E a terceira coisa que nós experimentamos por não ter Deus como prioridade na nossa vida é que perdemos a percepção da bênção de Deus. Versos 10 e 11. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto,
Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A impressão que temos é que tudo está amarrado. Parece que deram um nó na nossa vida. Nada vai para frente. Tudo isso porque deixamos de ter Deus como prioridade. E eu não quero, irmãos, eu creio que esse não é o propósito de Deus nessa noite com esse texto, como eu já falei, gerar culpa. Mas toda essa queixa que Deus trouxe ao povo e nos traz hoje é para nos fazer refletir, é para nos fazer mudar de atitude. E como vale a pena mudar de atitude? Eu quero dizer para você que é possível mudar de atitude. O povo de Israel mudou de atitude. E olha o que aconteceu com aquele povo. A partir do verso 12, o povo mudou de atitude e voltou a ter Deus como prioridade. E olha o que aconteceu na vida daquele povo e o que pode acontecer também na sua vida, se assim você o fizer. Verso 12 do capítulo 1, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. A minha vida e a sua vida só vai ser transformada quando decidirmos ouvir e obedecer à voz do Senhor. Se assim fizermos, iremos experimentar pelo menos 3 coisas que o povo de Israel experimentou e que nós vamos ver agora no capítulo 2, os versos que nós vamos ler no capítulo 2 de Ageu. Primeira coisa, quando colocamos Deus à frente da nossa vida, quando colocamos Deus, fazemos de Deus a nossa prioridade, nós percebemos Deus animando o trabalho das nossas mãos. Capítulo 2, verso 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Irmãos, coragem em muitos momentos da nossa vida vale mais do que dinheiro. Tem a história de um cristão mexicano que na sua juventude, por volta de entre 18 e 20 anos, ele era membro de uma igreja grande, cerca de 800 membros, mais ou menos como a nossa igreja, e ele decidiu abrir um negócio, abrir um restaurante. Só que para ele abrir esse restaurante, ele precisava de $1.000. Então ele foi a um irmão da igreja e pediu $1.000 emprestado àquele irmão. E aquele irmão olhou para ele e disse: olha, eu não tenho $1.000 para lhe emprestar, mas eu tenho $5. Você quer? Ele pensou direitinho e disse assim: olha, é mais fácil eu juntar 200 irmãos que podem me emprestar $5 do que eu juntar pedir $1.000 para uma pessoa. E assim ele fez. Escolheu 400 irmãos da igreja e foi lá e pediu emprestado $5 a cada um. E alguns meses depois, ele conseguiu abrir o seu restaurante. E depois de um tempo, ele conseguiu ser um grande empreendedor e virou um grande empresário na região em que ele morava. Ele estava contando isso como um testemunho da sua vida, do poder de Deus na vida dele, pela confiança que ele tinha no Senhor. E alguém perguntou: e como é que você fez para devolver o dinheiro? Ele disse: olha, eu ia devolver, né? Fui devolver o dinheiro àquelas pessoas em que eu pedi. Algumas receberam os $5. Mas a maioria deles disseram assim: olha, não, é seu. O que é $5? O que é $5, né? Fica para o irmão. Então ele conseguiu
abrir o seu negócio e ainda foi abençoado por alguns irmãos que não quiseram receber de volta aquele dinheiro. E no final do testemunho, aquele irmão disse o seguinte: olha, Deus animou o trabalho das minhas mãos, Deus me deu forças para prosseguir. Quando colocamos Deus, irmãos, na nossa frente, quando temos Deus como prioridade, nós começamos a perceber Deus animando o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. Eu não sei o que aguarda cada um de vocês nessa semana ou nos dias vindouros, mas eu peço para você, coloque Deus à frente da sua vida. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Diminua o tempo em que você fica vendo notícias ruins e passe a ouvir Deus dizer para você: coragem. Coragem. E essa coragem não é apenas otimismo. Essa coragem não é simplesmente uma disposição mental para mudar a chave. Essa coragem não é só bom ânimo. Essa coragem é fruto da presença de Deus na sua vida. O Senhor disse: tenham coragem porque eu estou com vocês. Tiago, em sua carta, diz que quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Então eu desafio você nessa noite a se aproximar de Deus. Leia a Bíblia. Não deixe para ler a Bíblia só aos domingos quando você vem à igreja. Leia a Bíblia. Acho que na minha última ministração aqui, eu falei que se você se dá sono quando você lê a Bíblia, baixe um aplicativo de áudio, passe a ouvir a Bíblia. Mas leia ou ouça a Bíblia todos os dias. Quando nós lemos ou ouvimos a Bíblia, nós aprendemos o quanto somos limitados. O quanto somos limitados. O quanto somos fracos. Mas nós aprendemos também que ao nosso lado está o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso e o Deus Forte está ao nosso lado, nós enfrentamos as situações adversas da vida com coragem, porque sabemos que Deus está conosco. A segunda coisa, quando nós colocamos Deus à nossa frente, ou quando fazemos de Deus a nossa prioridade, é que nós desfrutamos dos recursos sobrenaturais de Deus. Verso 9, capítulo 2, verso 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Como seria possível isso? O templo anterior, o primeiro templo, fora construído pelo rei Salomão, um homem riquíssimo. E como agora, um povo que acabara de sair do cativeiro babilônico teria recursos para reconstruir um novo templo, cujo a glória seria maior do que a do primeiro. A resposta está no verso 8, lemos o verso 9, o verso 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Irmãos, todos os recursos que eu e você precisamos para seguir em frente, todos eles estão nas mãos do Senhor. Tem uma ilustração de um industriário americano que, antes de morrer, fez a divisão dos seus bens com os seus filhos. 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Para o primeiro filho, o horrível, ele deixou uma fazenda. Para o segundo filho, o terrível, ele deixou uma fábrica. E para sua filha, sua bondosa filha, ele deixou uma Bíblia. E a filha dele, quando recebeu como herança aquela Bíblia, se questionou: como é que o horrível o horrível recebeu uma fazenda, o terrível recebeu uma fábrica, e eu recebi uma Bíblia? Eu que fui a vida inteira bondosa com meu pai. E ela pegou aquela Bíblia e guardou na gaveta.
Mas em um determinado momento de sua vida, quando ela se encontrava muito angustiada, ela resolveu pegar a Bíblia para ler. E ao folhear a Bíblia, ela encontrou um envelope. E nesse envelope uma carta escrita a punho pelo seu pai. E nessa carta havia um número de uma conta. E o valor depositado naquela conta era inúmeras vezes maior do que a fazenda e do que a fábrica juntos. Quantos recursos, irmãos, Deus tem para você, mas você não está desfrutando porque o livro está fechado. Porque você deixou de buscar ao Senhor. Porque você deixou a sua fé esmorecer. Porque você deixou de orar. Porque o livro continua fechado. Não se aproxime de Deus por interesse. Mas se você abrir o seu coração e se aproximar de Deus, você vai perceber que dele é o ouro e a prata. E a terceira coisa, quando nós colocamos Deus à nossa frente, quando fazemos de Deus a nossa prioridade, nós temos a alegria de ser transformados em instrumentos nas mãos de Deus. Capítulo 2, Ageu 2, 23. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O anel de selar era como um carimbo real. Pegavam um papel comum e quando ele era selado com aquele anel, o anel do rei, virava um documento importante, precioso. Irmãos, não existe alegria maior do que servir ao Senhor e poder de alguma forma abençoar outras pessoas. Eu já ministrei aos irmãos aqui uma mensagem no livro de Neemias, neste mesmo contexto, o povo saindo do cativeiro. E o título da mensagem foi Abençoados para abençoar. Eu tenho certeza que Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras vidas. Não é para retermos a bênção, não. É para abençoarmos outras vidas. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para abençoar pessoas. Sabemos que estamos no mundo como peregrinos. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria é a pátria celestial. Mas, irmãos, enquanto vivermos neste mundo, não podemos ficar de bobeira. Nós vamos conseguir abençoar outras vidas. Deus precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Eu não sei quais são as coisas que têm ocupado o primeiro lugar da sua história. As histórias estão aí para serem escritas, mas nós precisamos estar à disposição do nosso Deus. Tudo começa quando colocamos Deus como prioridade em nossas vidas. E eu quero terminar desafiando você a fazer algumas coisas. Primeiro, procure, como eu já falei aqui, ler a palavra de Deus todos os dias. Ou ouça a palavra de Deus todos os dias. Busque a Deus em oração todos os dias. Adore o Senhor. Restaure o valor do dia do Senhor. Domingo, irmãos, é o dia do Senhor. É o primeiro dia da semana. Nós devemos entregar ao Senhor as primícias. Domingo é o primeiro dia da semana. Volte, consagre ao Senhor esse dia. Assuma um compromisso de se envolver em algum ministério na igreja. Irmãos, não falta serviço na igreja. Eu tenho ouvido
alguns relatarem que às vezes mudam de igreja porque não conseguem se encaixar ou não conseguem arrumar alguma coisa para fazer. Irmãos, isso é desculpa furada. Temos muito serviço aqui na igreja. Basta você escolher. Você pode escolher como servir ao Senhor aqui na igreja. Se envolva com os projetos da igreja. Conheça a igreja da qual você faz parte. Participe das decisões da igreja. Como eu falei no início, no final de semana passada eu estive em Barcelos. Irmãos, uma viagem excelente de barco, 27 horas de barco. É muito tempo para a gente meditar, para a gente buscar ao Senhor. 27 horas. E quando chegar lá, você poder servir ao Senhor com os dons que Deus já tem dado a você. Se envolva. Procure servir ao Senhor em algum ministério da igreja. E o mais importante de tudo, faça de Deus a sua prioridade. Que Deus nos abençoe. Amém.